Cliente cabeça dura é Tem cliente que parece ter uma cabeça feita de tijolo. Como pode? Eu sei. Eu também tenho esse tipo de cliente. A gente explica, explica, explica e o cara não entende. E aí, o que fazer? Meu nome é Nathan Pradella, eu sou especialista em vendas. E eu trouxe aqui 7 pontos para você aplicar nas suas vendas que vão transformar os seus resultados. Esses 7 pontos vão fazer com que você conquiste aqueles clientes mais difíceis, inclusive os melhores clientes. E para os clientes mais fáceis, você vai vender muito mais fácil, beleza? Meu cliente é cabeça dura, eu explico e meu cliente não se convenceu. O que fazer agora? A primeira lição, tá? É você compreender que cada cliente é único, né? Cada indivíduo é único. Nesse momento, a gente fala aqui sobre mapa mental, sobre história de vida. O que isso tem a ver? Como é que funciona? Você, durante toda a sua vida, é o que é hoje por tudo que você viveu. Quando eu falo tudo mesmo. Cada coisinha que você fez na sua vida, cada decisão que você tomou, consciente ou inconsciente. Olha que legal. Algumas decisões você tomou porque faziam parte do seu contexto de vida e aquelas decisões geraram alguns resultados e diante daqueles resultados você foi moldando toda a sua vida. A mente da gente é muito forte mesmo. Presta atenção. Você, por exemplo, já ouviu falar em alguém que tem síndrome do pânico, por exemplo? A síndrome do pânico é tão séria, tão grave para aquele que tem essa síndrome e tão sem fundamento para quem não tem. Interessante, né? É para você ver o tanto que a nossa mente é importante. Aquela pessoa tem a síndrome do pânico porque em algum momento da sua história ou em alguns momentos da sua história, ela foi construindo dentro da mente dela uma situação que gerou para ela a síndrome do pânico. E agora a gente precisa transformar, ressignificar para ela o que é aquele medo que ela tem sobre alguma coisa. É muito interessante. Portanto, a gente sempre fala que cada cliente, cada indivíduo é único, porque é único mesmo. Você imagina só se alguém, algum dia, viveu igualzinho, a mesma vida que você viveu? Algumas pessoas me falam assim, Nathan, mas eu tive um irmão que foi criado da mesma forma. Olha só, impossível. Por que impossível? Se você teve um irmão que foi criado da mesma forma, esse irmão nasceu depois de você, por exemplo, ou antes de você. Quando ele veio, o mundo era um mundo. E no momento que você veio, o seu mundo já era outro mundo. Os costumes já eram diferentes. Por mais que seus pais tentaram aproximar ao máximo a criação de cada um, não foi igual, tá? Outra questão, não, Natan, mas eu nasci e meu irmão é gêmeo. Tivemos exatamente a mesma criação. Cara, eu duvido. Eu duvido porque não é possível que isso tenha acontecido. Certeza que sempre você e seu irmão comeram a mesma quantidade de comida, gostavam das mesmas coisas, vestiam idêntico todos os dias as mesmas roupas, tiveram os mesmos amigos, viveram as mesmas situações com os mesmos amigos? Não, né? Não tem jeito mesmo, tá? Isso é impossível. É por isso que cada indivíduo é único. A gente fala muito sobre isso. Se você compreender que aquela pessoa que está na sua frente não é igual a você, tampouco igual a qualquer outro cliente, fica mais fácil agora definir o que fazer. Esses 7 pontos que eu vou trazer para você logo são 7 pontos que são a estratégia que você deve usar para convencer todos os tipos de cliente, inclusive aqueles clientes mais difíceis, compreendendo esses 7 pontos. Mas tudo tem a ver com compreender a mente do cliente. A gente fala na programação neurolinguística sobre mapas mentais e cada cliente tem um mapa mental. E o segredo aqui agora não é quebrar a cabeça dura do cliente. Inclusive porque agora eu vou falar para você que não é que o cliente é a cabeça dura. Não é isso. O cliente não é cabeça dura. É você que ainda não compreendeu qual que é a linguagem que aquele cliente quer ouvir. Isso é muito importante. Algumas pessoas vão comprar alguns produtos por alguns tipos de motivadores. Às vezes a pessoa tem um motivador de dor. E às vezes esse motivador de dor desse cliente tem a ver, por exemplo, com relacionamento pessoal. Ou seja, para esse tipo de cliente, não adianta você falar de retorno financeiro, porque o motivo pelo qual ele vai comprar aquele produto tem a ver com relacionamento pessoal.
Entende? Então, às vezes, o cliente está com um problema financeiro, está comprando o seu produto para resolver o problema financeiro dele, mas a preocupação dele é porque esse problema financeiro dele está mexendo no relacionamento pessoal dele com a esposa. E aquilo está deixando a vida dele uma bagunça. Olha que interessante. Ou seja, se ele quer ganhar mais dinheiro, dinheiro é uma palavra que vai convencê-lo? Talvez. Mas o relacionamento dele vai, se você souber tocar nessa dor, vai convencê-lo muito mais rápido. Você também é assim. Você também tem os seus motivadores e você tem as coisas que você mais valoriza. Isso tem a ver com o seu mapa mental, tem a ver com a sua história de vida, certo? Então a gente vai começar aqui agora a falar dos 7 pontos. Então aqui você vai traçar agora, ao ver esse vídeo, uma estratégia. Enquanto eu estou falando, preste atenção, depois escreva uma estratégia que vai transformar a sua conversão, beleza? Primeiro ponto, o porquê que o seu cliente quer comprar ou chegou até você ou ele te recebeu para você ofertar para ele um produto ou um serviço. Qual que é o motivo? O que está acontecendo na vida dele que fez com que ele imaginasse, tá? Cara, eu acho que esse problema, eu acho que esse produto ou esse serviço pode resolver o meu problema. Então, olha só, esse porquê você primeiro precisa coletar. Quando você estiver com o seu cliente, como é que eu vou descobrir o porquê? Perguntando para o seu cliente simplesmente? Às vezes não é assim que você descobre. Por que às vezes não é assim que você descobre? Algumas vezes os seus clientes vão te dizendo um porquê e você descobre que não é bem isso. Existem outros porquês nessa história. Por inúmeras formas. Às vezes o cliente tem vergonha, às vezes o cliente não quer expor muito a vida dele, às vezes o cliente não tem uma confiança em você, ou às vezes ele realmente não sabe, ele só está chutando, eu acho que isso aqui resolve, certo? E qual que é o problema dele real? Às vezes o problema real dele é um, mas na hora que você vai investigar, na verdade é outro. Às vezes o problema dele é, eu estou procurando um sistema operacional para fazer o controle financeiro da minha empresa. Só que, na verdade, às vezes o problema dele é porque ele está tendo um desvio de dinheiro lá dentro. E aí ele não está conseguindo enxergar o dinheiro e o sistema operacional vai fazer com que ele enxergue o dinheiro. Ou seja, vai resolver o problema? Vai. Mas você precisa captar o porquê real. Isso é importante para você, tá? Na hora que você descobrir o porquê que ele está buscando, qual que é o problema que ele está tendo, tá? Pense no para que ele vai utilizar o produto, certo? Natan, mas não é a mesma coisa? Não, porque é o motivo pelo qual ele foi até você para comprar esse produto e o para que é como que ele vai utilizar o seu produto. Incrivelmente, tá? Às vezes um cliente vai comprar, por exemplo, um carro porque ele identifica, tá, que ele precisa de mais segurança. Só que tudo bem, então ele está comprando um carro para ter mais segurança. Só que ele vai usar esse carro para quê? Será que é para viajar? Será que é para andar na cidade? Será que é para fazer uma trilha? Entendeu que diferença? O para quê é como que ele vai utilizar o seu produto. Porque algumas vezes o seu cliente vai até você com o porquê, só que o seu produto não é o melhor, ou então não resolve o para quê dele. Entendeu? Então vai adiantar eu comprar um carro sedã esportivo, porque eu quero mais segurança na hora de, por exemplo, fazer uma trilha, ou então na hora de andar numa estrada esburacada? Não. Para andar numa estrada esburacada e ter mais segurança, eu preciso de outro tipo de veículo. Então o meu motivador, o meu porquê é um e o para quê é outro. E você precisa captar. Cara, eu estou buscando agora um sistema operacional para minha empresa. Para quê? Para resolver o meu problema financeiro. E você percebe que o seu sistema, por exemplo, ele é focado em resolver o problema das vendas. Entendeu? Então, a gente tem que cuidar desses dois. Porque às vezes você vende para o seu cliente pelo porquê e na hora que ele vai aplicar o para quê, ele não consegue ter eficiência, ele não consegue aproveitar o seu produto. Logo, ele estará insatisfeito. Isso nunca é bom. Ao vender para o seu cliente, nós temos também o número 3,
dois tipos de motivadores, o número 3 e o número 4. São dois tipos de motivadores de compra. Eu tenho o motivador de dor e eu tenho o motivador de prazer. Esses motivadores são fantásticos. Presta atenção. Você tem tempo hoje para praticar 2 horas de atividade física por dia? Tipo assim, dar uma corridinha ou uma caminhada de 30 minutos e ficar mais ou menos 50 minutos a 1 hora na academia e o trânsito entre uma coisa e outra, isso aqui vai demorar umas 2 horas. Você tem tempo para isso hoje? Não, provavelmente não tem. Mas para que você faria hoje? Porque, por exemplo, ir para a academia e fazer essa atividade física diária, tal, certinho, pode te dar mais longevidade? Pode, não pode? Pode fortalecer o seu corpo para que você fique uma pessoa mais forte por mais tempo? Ou seja, pode te dar fortalecimento muscular? Pode, não pode? Fazendo essa atividade física, fortalecendo muscularmente, pode fazer você emagrecer? Pode, não pode? Além de fazer você emagrecer, né? Se você vai estar gastando mais calorias, aí você vai poder comer algumas coisinhas que você evita, né? Porque você agora está gastando mais calorias e nem vai engordar por isso. Então, se você for para academia e fazer isso aí que eu falei, você vai poder comer algumas coisas que você não deveria comer agora? Vai, não vai? Em tese, você não vai engordar e tal, vai estar cuidando. Então, comer mais vai te deixar mais bonito, vamos falar assim, com o corpo em forma, para você vestir uma roupa qualquer e ficar legal, sabe? Quando você veste qualquer roupa no seu corpo, tudo fica legal. Ou seja, fazer esses 40 minutos de corridinha todos os dias, ou dia sim, dia não, e praticar a musculação diariamente na academia, 5 vezes por semana, vai te fazer ficar com o corpo em forma bonito ou bonita? Então vamos lá. Bonito. Aqui. Vai, não vai? O que mais? Me fala mais benefício aqui. Vai fazer com que você, por exemplo, sirva de exemplo para outras pessoas, que você seja uma pessoa, vamos pensar em uma inspiração? Vai, não vai? Então você vai ser uma inspiração. Qual outro benefício que teria você ir para a academia e fazer essa corridinha? Vai, quem sabe, tá? Diminuir ou acabar com a sua doença, por exemplo, diabetes aqui. Às vezes também você tem algumas dores nas costas, e aí se você for para academia e fazer o fortalecimento muscular, tudo certinho, né? Provavelmente, né? Você vai diminuir as dores nas costas, porque o peso vai ficar mais distribuído. Vai também diminuir a dor nas costas. Uma pessoa que faz atividade de física diária e tal, ela faz oxigenação no corpo todo, né? Essa atividade física. E aí melhora o seu fluxo sanguíneo, né? Então acaba prevenindo doenças, né? Tipo doenças cardíacas, entre outras. Então isso aqui também, né? Ir para academia vai prevenir doenças? Vai prevenir doenças também, né? O que mais? Vamos pensar aqui mais alguma coisa que ir para academia e fazer a corridinha diária pode fazer com você. Olha, vai te dar mais disposição no dia? Mais disposição, você trabalha mais, ou então curte mais a família. Se você trabalhar mais, você ganha mais dinheiro, não é isso? Então, mais disposição. Com essa disposição, por exemplo, você vai poder, por exemplo, trabalhar mais ou então curtir mais a família. Então, pode te gerar uma lucratividade de vida melhor? Pode. Se eu for listar aqui, são tantos benefícios que ir à academia diariamente e fazer uma corridinha dia sim, dia não, de 30 a 40 minutos. Beleza? São tantos benefícios e me fala, por que você não faz? Eu tenho só agora, nesse vídeo, eu listei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 benefícios para que você vá para a academia e pratique uma corridinha dia sim, dia não, de 40 minutos. Por que você não faz? Ou porque, se você fizer, por que as outras pessoas que estão do seu lado você vê que não fazem e todas elas sabem disso? Por quê? Pois é, olha que interessante. Agora, se eu falar para você o seguinte, olha só, acabei de pegar o seu exame no médico, né? E o seu médico deu o seguinte laudo, tá? O seguinte diagnóstico. Você tem 1 mês de vida
se você não começar a fazer atividade física na academia diariamente e correr dia sim, dia não, 30 a 40 minutos. Você vai morrer em menos de um mês. E aí? Agora você vai para a academia? Agora você vai, né? Eu tenho certeza que você vai. Agora você vai. Sabe por quê? Porque ele motivou você através da sua dor. Você não quer morrer. Porque os 10 prazeres não foram suficientes para te convencer. Me fala uma coisa. Se não fosse esse motivador de dor, você teria tempo para praticar 2 horas de atividade física por dia? Eu acredito que não. Certo? E agora, quando o médico fala para você, você tem só 1 mês de vida, agora você tem tempo? Eu acredito que também não. Você continua não tendo tempo. Mas sabe o que vai acontecer nesse processo? Você vai verificar tudo o que você faz no seu dia, só que agora a sua prioridade é viver. Então, dentro do que você faz durante o seu dia, você vai tirar as coisas menos importantes entre as que você faz, entre as que você definiu que são importantes, e vai praticar atividade física. Encontrar um tempo, porque existe uma coisa de super importância aqui agora, que se você não viver, nada mais que você fazer após daqui a um mês, por exemplo. Então, não quer dizer que tempo é questão de prioridade, mas na prática é isso que acontece. Quando aparece para você um motivador de dor, em geral, isso aqui se torna número 1 na sua lista de afazeres do dia. Isso se torna a sua prioridade. E o quinto ponto, vamos lá, quinto ponto que você precisa para convencer o seu cliente cabeça dura, tá? Pesquise e estude seu mercado, né? Compreenda o seguinte, pense no mercado como se fosse um radar, né? Tem aqui onde você está. Eu quero saber, cadê você nesse mercado? Você é esse aqui, né? E aí a gente tem, por exemplo, os seus concorrentes, que são outro aqui, outro aqui, outro aqui, né? Tem outro aqui. Qual que é a posição sua nesse mercado? Porque o seu cliente, quando chega até você para comprar um produto ou um serviço, ele provavelmente, quando fizer a comparação, ele vai comparar você com o mercado. Você com os potenciais outros fornecedores de produtos iguais ou produtos substitutos. Isso é básico, você também faz isso, né? E a gente tem uma ferramenta da gestão empresarial que funciona muito para você que vende. Se você for um vendedor de um produto, de alguma outra empresa, ou se você for um profissional liberal, que além de vender o seu produto também fabrica o seu produto, ou você é o gerente ou o proprietário da sua clínica, né? E essa matriz, que a gente chama de análise SWOT, tá? Ela é fantástica para você compreender qual que é a sua posição no mercado. E aqui ela fala o seguinte, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? E na parte de gestão, a gente trata isso aqui como ambiente interno e aqui como ambiente externo. E aqui eu vou trazer um caso prático do meu produto. Em novembro do ano passado, quando a gente resolveu desenvolver massas para pastéis e entrar na concorrência, entrar no mercado, né? Vender massa de pastel também. A gente vai concorrer com outras empresas que vendem há muito mais tempo do que nós. A gente avaliou forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para identificar qual que era a nossa posição nesse mercado. Porque eu sei que o meu cliente, na hora que fosse comprar de mim, ele ia avaliar o meu produto em relação ao mundo que ele vive. Entende? Então vamos lá, vamos trazer aqui o caso real. Qual que era o produto? O produto era massa para pastel. Sabe aquela massa de pastel que você vai no supermercado e encontra? Ela quadradinha, ou ela redonda, ou ela em rolo? É esse produto, massa para pastel. Quando nós vamos montar uma produção de massa para pastel, antes de montar, nós avaliamos isso aqui.
Quais seriam as nossas forças com a produção de massa para pastel? Vamos lá. Primeira força que nós tínhamos aqui, tá? Custo baixo de RH. Por que custo baixo de RH? Porque eu ia contratar alguns profissionais para fazer essa produção e quando o profissional chega na nossa empresa, ele entra com um custo mais baixo, porque é um projeto novo. A gente não precisa contratar pessoas com salários altos demais e tal. Segunda questão, né? A gente avaliou um conjunto de investimento que a gente precisava fazer em maquinário, tecnologia e tal. Então, olha só, linha de produção, tá? De última geração. E eu não sei se você conhece empresários, ou se você é empresário, mas você sabe, quanto mais tempo vai passando, novas tecnologias vão surgindo e as empresas não vão atualizando as tecnologias a cada ano, porque não dá para fazer assim, né? Então, eu teria uma tecnologia de última geração, porque tudo que eu tinha comprado era montado para essa linha de produção. Outra questão, tá? A empresa já existia e nós íamos produzir massa de pastel no mesmo terreno, apenas o espaço que era diferente, no mesmo terreno onde a gente já produz outros produtos. Logo, tá? A gente não precisava que esse produto desse uma alta lucratividade no começo. Por que a gente não precisava? Porque a empresa já se sustentava com outros produtos, já tem margem de lucro com outros produtos. Então a gente ganhou aqui competitividade. Qual que era uma outra força que nós temos até hoje, né? Mix. Então, a gente não vende só massa de pastel, a gente tem um outro mix que o nosso cliente precisa e que a gente entrega. Então, nós verificamos as nossas forças. Quais eram as nossas fraquezas na época? Primeira fraqueza, tá? Distribuição. Por que distribuição? Porque outros concorrentes que vendem massa de pastel vendem em muito mais lugares. Então eles conseguem encher o caminhão de mercadoria todos os dias, enquanto que a gente não vende em tantos lugares ainda. Se bem que no ano de 2019 nós ganhamos muito mercado. Mas a gente ia sair da empresa para entregar 1, 2, 3 clientes com massa de pastel. Então a logística se tornava mais cara, né? Outra questão, marca. Por quê? Porque nós estamos entrando na linha de massa de pastel agora, né? Faz um ano, é um produto novo. Então, os nossos concorrentes têm uma marca mais forte, né, no mercado, tá certo? Outra questão, né? História. Porque tem empresa que tem a marca fraca, só que tem uma história longa. O que é essa história? Já atende o cliente há muito tempo, né? Já tem uma parceria muito forte. Nós temos uma parceria forte, mas com outros produtos. Com massa de pastel, nós já temos concorrentes aqui que têm história no nosso cliente. Então isso também seria uma fraqueza. Entende? A gente avaliou isso tudo. Quais eram as possíveis oportunidades, tá? Então, oportunidades eram as falhas dos concorrentes. Então, quando a gente identificava o nosso concorrente tendo falhas, a gente entendia aquilo como uma oportunidade, tá? Qual que era? Aí quais são outras possíveis oportunidades que poderiam acontecer, né? Então, por exemplo, mudança em hábito de consumo. O que é essa mudança no hábito de consumo? Natan, massa de pastel, as pessoas estão deixando de consumir porque é fritura, certo? Pois é, as pessoas estão consumindo muito pastel em air fryer. Então a gente pensou nessa mudança de hábito para a gente divulgar o nosso produto e fazer degustação nos supermercados com air fryer, com a massa, com o pastel feito frito sem óleo, né? Então a gente entendeu que isso aqui era uma oportunidade, né? Outra oportunidade que a gente vislumbrava o ano passado, né? Então a gente teve a eleição do presidente do Bolsonaro e nessa eleição do Bolsonaro a gente imaginou, cara, o dólar deve baixar. Então o preço da matéria-prima ia cair bastante, porque a gente usa muita farinha de trigo. E farinha de trigo que a gente usa quase sempre vem da Argentina, então é um produto importado, né? Então a gente pensou numa possibilidade numa oportunidade baixa do dólar. O
que na verdade aconteceu o contrário, né? Aí assim, a gente também pensou nas ameaças. Quais ameaças poderiam surgir, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Outra oportunidade, crescimento. Dos nossos clientes. Os clientes já vinham divulgando. Olha, em 2019 nós vamos abrir novas 2 lojas. E aí a gente foi vendo que esse crescimento também era uma oportunidade para a gente estar junto e também crescer as nossas vendas, né? Existem possíveis ameaças também nessa história. Que possíveis ameaças podem acontecer? Tudo isso nessa matriz SWOT, você pode fazer isso aqui de um único produto, que é o caso que eu estou fazendo, ou de uma empresa toda também. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Pode ser que o seu produto seja um serviço, também cabe aqui. Quais são as possíveis ameaças no ambiente externo? Por exemplo, uma ameaça, crise na Argentina. Isso é uma ameaça, não é? Não é uma ameaça séria. Outra ameaça que nós tivemos em 2018, não tivemos em 2019, mas o que? Crise no abastecimento, com a greve dos caminhões, entende? Tudo isso são ameaças possíveis. Quando você preenche a matriz SWOT do seu produto, do seu negócio, você começa a se encontrar nesse mapa. Se encontrando nesse mapa, fica muito mais fácil, tá? De você entender qual que é a sua posição no mercado e conversar com o seu cliente. É ruim quando dentro de uma negociação você é surpreendido pelo seu cliente falando que seu produto está caro ou está barato e você nem sabia. Isso é péssimo, isso mostra um erro na sua atualização. Se você vende um produto ou um serviço, você precisa estar sabendo qual que é a sua posição no mercado. Porque quando você sabe a sua posição no mercado, você já planeja quais serão os possíveis argumentos do seu cliente, você já sabe o que o seu cliente pode questionar e você já tem as suas respostas para esclarecer. E se você verificar que seu produto não está bem posicionado no mercado, você vai se corrigir. Ao fazer isso aqui, você vai se corrigir. Entende? Então isso aqui é uma ferramenta fantástica, simples, você pode rabiscar na sua agenda, cara. Pega na sua agenda e fala o seguinte: vou preencher só 3 forças, 3 fraquezas, 3 oportunidades, 3 ameaças. Você faz na sua agenda, na hora que você estiver esperando para ser atendido, ou no momento que a loja abriu, não chegou nenhum cliente ainda, coloca lá rapidinho, porque vale a pena, isso vai abrir a sua mente. Muitas pessoas serão surpreendidas por esse tipo de conteúdo aqui. Na hora que você preencher, você vai ver, caraca, olha só, o meu produto é tão bem posicionado, eu nem dou valor para isso, né? Fico preocupado com preço, e eu não entrego valor para o meu cliente, né? O sexto ponto é controle o rumo da negociação. O que é controlar o rumo da negociação? Tem vendedor que não tem voz ativa na negociação. Ele não sabe controlar o cliente. Tem cliente que só sabe brincar, tem cliente que fala sério demais, tem cliente que perde muito tempo. E o vendedor quase nunca sabe controlar o rumo. Ou ele vai direto ao ponto e causa uma estranheza no cliente, como se ele só quisesse vender e nada mais, ou ele fica deixando o cliente enrolar ele por muito tempo. E não é esse o caminho. O caminho é, primeira técnica para você controlar o rumo da negociação: perguntas e questionamentos estratégicos. Essa é a primeira técnica, tá? O que são essas perguntas e esses questionamentos estratégicos? Chega no seu cliente, por exemplo, e fala o seguinte: ô, seu João, como seria se você adquirisse o nosso produto hoje? O que isso ia mudar na sua vida? Tá? Seu João, pensando naquela dor que o senhor falou, imagine se o senhor não comprar esse produto hoje, o senhor vai chegar na sua casa, vai se deparar com aquele mesmo problema. Cara, que coisa chata, né? Olha que interessante, tá? Então assim, seu João, o que te trouxe aqui? Qual que é o seu principal motivo por querer adquirir esse produto? Certo? Seu João, se essa decisão só dependesse do senhor agora, o senhor fecharia, o senhor compraria esse produto? O senhor acha que esse produto vale a pena? Tá? Seu João, suponha que de 0 a 10 você tenha dado para o nosso produto uma nota 10. O que a gente poderia fazer para melhorar ainda mais o nosso produto, para a nossa nota ser 20?
Isso também é outra pergunta estratégica. Você faz uma pergunta querendo que o cliente te responda informações para você ir moldando, ir percebendo se a sua negociação está indo para o rumo correto, para o rumo que você precisa. Então, perguntas e questionamentos estratégicos você precisa treinar. Como exercício, tá? Eu sugiro que você, ao atender o próximo cliente, a partir do momento que você assistiu esse vídeo, formule aí uma pergunta do como seria, explorando o prazer, uma explorando a dor e formula uma pergunta do porquê. É só para você começar a praticar, tá? Então você faz o seguinte, formula 3 perguntas possíveis para quando você for atender o próximo cliente, durante a conversa, você conseguir fazer essas 3 perguntas. Você vai ver o tanto que é importante você fazer essa pergunta, tá? E aí você vai treinando, até que você comece a fazer perguntas sempre. E aí você vai ver o tanto que você vai fechar muito mais negócio, muito mais rápido, tá? Outra questão, vamos lá. Mantenha a discussão longe do preço, beleza? Então, para você controlar a negociação, mantenha longe do preço. Natan, mantenho sempre longe do preço? Não. Qual que é a única situação que eu falo o preço logo de cara? Aí eu vou te responder. Quando seu cliente perguntar o preço logo de cara. Tem empresa que cria uma burocracia para isso aí. O cliente fala qual que é o preço. O cara fala assim, não, faz o seguinte, eu vou te mandar um orçamento, um e-mail, isso, aquilo. E acaba que o cliente não compra. É claro que o cliente não compra. Porque o cara não é objetivo, não fala aquilo. Natan, então eu posso falar o preço primeiro para o meu cliente? Depende. Se ele perguntar para você, você deve falar. Deixa eu contar um caso primeiro e eu vou contextualizar essa explicação. Se você for vender um produto para mim, eu, Natan, como comprador, não sou eu que faço compras hoje mais, mas Natan, como comprador, funcionava da seguinte maneira. Eu vou trazer aqui um valor real. Eu pago num saco de farinha de trigo, por exemplo, tá? R$ 93,00. E como a gente compra farinha de trigo de carreta, então cada vez que a gente faz um pedido, a gente pede uma carreta de farinha de trigo. Então o volume é muito alto, logo a gente é um cliente bom. Então muitas pessoas vêm nos vender farinha de trigo. Quando as pessoas me ligam e falam assim, Natan, eu tenho uma farinha de trigo aqui muito boa, cara. Eu quero te apresentar ela. A primeira coisa que eu pergunto, eu falo assim, cara, qual que é o preço dela? E para mim, eu sou um cliente que se você não me falar o preço, eu não te atendo, porque eu não quero perder tempo. Aí às vezes o vendedor fala assim, não, deixa que eu vou te levar um produto aí, você experimenta, depois a gente negocia. Aí eu costumo falar o seguinte pro vendedor, fala assim, ó, me fala o preço dela, porque se não chegar perto do meu preço, eu não quero nem perder tempo. E não adianta nem você mandar que eu nem recebo. E aí? Pensa aqui agora, como é que você vai vender para mim agora? Como é que você vai controlar o rumo da negociação vendendo para mim? Que se você não me falar o preço antes, eu nem vou te atender. Por quê? Porque eu não quero perder tempo. Eu já sei como é que está o mercado. Eu pesquiso o preço de farinha de trigo todo dia. Eu sei como é que está isso aí. O cara não vai me trazer uma oportunidade milagrosa. Inclusive, se você é daqueles, tá? Que acredita em milagre para ganhar dinheiro, retorno de 30% do investimento, aquela super oportunidade, que se você não aproveitasse... Cara, deixa eu te dizer, finja que isso não existe. Isso vai ser melhor para a sua vida, tá? Então tá bom. Então aquele cara não vai me trazer uma coisa caindo do céu. Não, não é assim que funciona. Eu sei que não é assim que funciona. Então eu pergunto para ele. E aí? Porque na melhor das hipóteses, ele vai me trazer um preço parecido com esse, na melhor das hipóteses. Então esse fornecedor, ele só consegue ser atendido por mim se ele me falar o preço. O que você faz? Tá, vou te falar o que eu faria. Vou formular o texto aqui agora. Eu vou falar o seguinte. Finge que eu sou o vendedor. Eu vou falar o seguinte. Seu Natan, o meu preço é 110 e eu não sei qual que é o seu. Mas eu preciso muito que o senhor me dê 30 minutos do seu tempo, que eu vou te levar aí um saco de farinha de presente e o senhor vai perceber que a minha farinha rende 20% mais do que as outras farinhas do mercado.
e ela tem uma qualidade muito maior no seu produto final, evitando quebras e melhora a qualidade na fermentação. Eu acho que o senhor vai fazer questão de fazer um teste com o meu produto. Posso te apresentar amanhã às 3 da tarde? Isso foi um texto que eu formulei aqui agora, que seria uma forma de, mesmo você me falando um preço mais caro, eu te receber. E, Natan, o que você ia responder para esse vendedor nesse caso? Eu ia responder, cara, é o seguinte, o meu preço é 93. Se você verificar que o seu produto tem essa qualidade toda e que você consegue chegar nesse preço próximo, pode vir. Se não, nem perde seu tempo. Mas, em geral, nesse momento, o cara já conseguiu falar comigo. Já conseguiu uma visita lá. Já conseguiu entrar dentro da minha empresa para verificar se ele pode ajudar. Entendeu? Então, quando o seu cliente pergunta o preço, não fique enrolando ele. Só que você tem que montar um texto para que saia de maneira automática. Quando o cliente perguntar o preço, já saiba responder de uma maneira que você vai pescar ele, agregando valor no seu produto. E aí, claro, que no seu negócio, é difícil aqui na hora que eu estou conversando com vocês, corta. Na hora que eu estou conversando com vocês, formular um texto sobre qualquer negócio, porque eu não vivo o negócio de vocês, né? Eu não vendo farinha de trigo. Agora, você que cuida do seu negócio, você que vende o seu produto todo dia, para você formular uma frase, formular um texto como esse, sempre que um cliente perguntar o preço de cara, você saber responder, para você vai ser fácil fazer isso. E aí você vai parar de perder negócios, porque você fica enrolando para falar o preço. Fala o preço para o seu cliente, entrega confiança, entrega compromisso, fala logo o preço e já traz um texto por trás para que você tenha a oportunidade de apresentar o seu benefício. Beleza? E claro que, nesse contexto, quando você fala o preço para o seu cliente, você pode perguntar para ele qual que é o valor que o senhor paga hoje. Porque, de certa forma, você entregou para ele alguma coisa. Agora, em tese, ele está em débito com você. E dependendo se o cliente falar o seguinte, Natan, eu falo assim, jovem, eu pago 93, o cara fala assim, cara, 93, eu não vou nem conseguir chegar perto, deixa quieto. Você também não perde o seu tempo, entendeu? Então é muito importante. Ou seja, mantenha a conversa longe do preço. Mas, se o seu cliente perguntar o preço, fale o preço para ele. E já tenha na sua cabeça o seu texto. Cliente, meu preço é tanto. E eu preciso marcar uma reunião com o senhor para te mostrar o tanto que meu produto tem qualidade, que em geral entrega 20% mais rendimento, entrega qualidade nas quebras e uma maior durabilidade do seu produto. Podemos marcar uma reunião amanhã à tarde, às 15 horas? Entendeu? Então é nesse contexto. Que eu vou te levar um produto de amostra para você fazer um teste aí. Esse é o contexto. Quando o seu cliente perguntar o preço antes, já monta o seu texto, igual eu falei aqui agora no vídeo, de modo que você fale o preço e já contextualiza de maneira rápida, marcando o encontro com ele. Nesse contexto, não tem problema você falar o preço antes. O problema de você falar o preço antes é quando você fala o preço e esquece de gerar valor do seu produto. Ou quando você fala o preço e o seu preço assusta seu cliente. É por isso que é indicado que você sempre gere valor e, se necessário, por último, você fala de preço. Mas tem hora que seu cliente quer saber o preço de cara. E você pode falar, pode mesmo, desde que você tenha um contexto, tá? Um texto, na verdade, já montado para que você não perca o negócio. Tá? Você pode, por exemplo, falar o seguinte, seu João, meu preço de tabela é 120. E eu preciso entrar na sua loja, entender sua necessidade, fazer um teste com o meu produto na hora, para o senhor verificar o rendimento, verificar a qualidade. Se o senhor gostar, nós vamos negociar. Dependendo do seu negócio e do seu volume, eu te trago uma tabela de preço diferenciada para o seu negócio. Entendeu? Isso é uma forma. Você pode falar o preço para ele, às vezes ele paga R$100, você fala 120, não tem importância. Diante de um texto desse, ele vai te dar a oportunidade de conversar. Ele vai te dar a oportunidade de mostrar. Natan, mas eu estou falando o preço de 120. E aí depois eu vou dar desconto? Não, não é desconto. É a tabela diferenciada para aquele cliente. Entenda como é que funciona.
Só que é aquela ideia, eu tenho outros vídeos que eu falo sobre isso, me acompanhe nesses vídeos para você entender. Você precisa entender do seu produto e do contexto dele. Já falei disso em outros vídeos, então não vou alongar aqui, senão a gente fala mais 1 hora, tá bom? Então assim, mantenha a discussão longe do preço, gerando valor. Errei aqui, valor. Beleza? Gere valor, gere valor, gere valor. Por último, fale de preço. Exceto quando o seu cliente te pergunta o preço de cara e você precisa ser objetivo. Tá bom? Outra coisa, dados concretos. Para você controlar o rumo da negociação, é importantíssimo você ter dados concretos. O que são dados concretos? Depende do seu negócio. Se você for um dentista e você vende implante, por exemplo, implante dentário, concorda comigo que se a sua cliente vê fotos de vários casos de sucesso e ainda ver depoimentos de clientes, isso não é um dado concreto? Não é uma imagem real? Natan, mas eu vou tirar foto? Vai, só que presta atenção, você não vai tirar foto do seu iPhone. Se você tem um dado concreto para mostrar para o seu cliente, esse dado concreto é uma forma de convencer o seu cliente, então, cara, compra a melhor câmera fotográfica, tem uma televisão 4K brilhante, para que na hora que o seu cliente veja aquela imagem, ele fique maluco, espantado com o resultado de qualidade que você entregou. Isso é um dado concreto. Qual que é o dado concreto que eu uso? Em geral eu uso planilha, eu uso número, porque o meu cliente, ele fica interessado em número. Então eu tenho as planilhas, os resultados, o que a gente entrega, qual que é a nossa frequência, mas também a gente usa foto, a gente usa imagem. E isso são dados concretos, tá? Te saia da negociação por achismo. Sabe, a cliente quer fazer um implante. Aí você fala para ela assim, olha só, eu acho que o branco pérola não é bom para o seu dente. O ideal é o branco cintilante. Tô chutando, tá? Não entende cor, não. Pô, para de ficar no eu acho, eu acho, eu acho. Porque se o cliente fica pensando na cabeça dela e fica te fazendo um monte de perguntinha e você fica demorando 2 horas para negociar com ela, sendo que você pode falar para ela, olha só, esse aqui, na foto, esse aqui é o branco cintilante, esse é o branco pérola, esse é o branco preto, esse é o branco amarelo. E aí ela vai lá e escolhe, baseado na foto. Natan, mas não é bem assim, você não entende muito o negócio. Cara, pega esse exemplo e aplica no seu negócio. É possível, você consegue. Eu confio na sua capacidade. Você consegue. Funciona. Entrega dados concretos para o seu cliente. Beleza? E por último, construa autoridade. Como que você constrói autoridade? Mostrando para o seu cliente que você entende da necessidade dele, do seu produto e do contexto do seu produto. Tem vídeo que eu falo só sobre autoridade. Procura no YouTube aí, me assiste, que você vai entender o que é construir autoridade, tá bom? Como 7º ponto, tá? Eu falei para vocês que eu ia falar para vocês de 7 pontos importantíssimos que vão transformar seu índice de conversão, inclusive para os clientes cabeça dura. O 7º ponto, seja um consultor. Tá certo? O que é um consultor? Faça com que o cliente enxergue você como um consultor de confiança para ele. Que ele pode te perguntar e sabe que você vai entregar para ele a melhor solução ou a melhor opinião possível. Sabe? Tipo um conselheiro. E aí o que acontece? Você como conselheiro do seu cliente, você se torna uma pessoa de confiança. Então como é que você faz isso? Cara, a primeira coisa, entrega. Entrega informação, conteúdo. Entrega. Esteja preocupado com o seu cliente de verdade. É igual está acontecendo comigo aqui agora. Eu estou entregando para você conteúdo denso, conteúdo de qualidade. O conteúdo que eu vou entregar para vocês aqui dá para fazer uma universidade, umas 20 pós-graduação, uns 20 doutorados só sobre vendas, porque tem muita coisa para a gente falar. É conteúdo denso, de qualidade, baseado em estudo e prática. Então eu estou entregando, de modo que você já está me enxergando como um consultor seu. E aí, no momento que eu for te vender um produto, você já vai confiar em mim. E tá tudo certo, isso é legítimo. Tá? Ao contrário de eu te cobrar primeiro para depois te entregar, aqui hoje eu faço diferente. Eu primeiro te entrego, depois eu cobro. Então eu gasto tempo, dinheiro,
é energia, é conhecimento. E aí, quando aquilo te gera resultado, aí agora eu te cobro. É esse que é o modelo melhor de venda que existe no mundo. Se você puder aplicar isso no seu negócio, cara, vai chover. Se você for um dentista e você falar para todo mundo, pessoal, faz um implante, o implante custa R$ 4.000, só que você só paga se você gostar. Natan, mas o cliente pode ser que ele não queira, que chega lá na hora lá, ele não me pague, fique me devendo. Cara, então vamos lá, faz o seguinte, fala para ele o seguinte, você paga R$ 4.000. Se ao final do processo eu não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Se no final do processo, se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro acrescido de 20%. E aí, qual cliente não vai fechar? Ah, mas vai que o cliente fala que não gosta, então você não está garantindo o seu serviço. Se você não está garantindo o seu trabalho, você tem que sofrer mesmo com preço, com briga por preço, com margem de lucro baixa. Porque quem não garante o seu trabalho está querendo que seu cliente corra o risco de perder e você não. E não é assim que funciona. Entende? Então o que acontece? Você precisa ser um conselheiro do seu cliente, um consultor do seu cliente. Então, entregue para ele conteúdo, entregue informação, entregue dedicação. Porque se seu cliente não comprar naquele momento, ele vai ligar para você para comprar. Preocupe-se com o seu cliente, tá? Genuinamente, cara. Isso é muito importante, tá? Tá preocupado com o sucesso dele de verdade. Isso aqui no começo é um investimento de energia, mas com o tempo, isso aqui te gera um retorno incontável, gigantesco. É fantástico. Beleza? E assim, então, por último, eu trouxe aqui um resumo daquilo, tá? Que para você vender para cliente cabeça dura, você precisa criar autoridade, explorar os motivadores de dor e prazer, especialmente qual? Que eu expliquei para vocês. De dor é o mais importante, tá? Fazer um bom relacionamento com seu cliente, gerando conexão, sintonia, rapport, que é basicamente conexão, sintonia, gerar confiança do seu cliente, que nesse caso o negócio é fechado agora. E se não for fechado agora, cara, é só questão de tempo. Beleza? Faça isso aqui que você vai fechar negócio. Se você não fechar negócio na hora, é só questão de tempo. Depois eu vou gravar um vídeo aí, ainda semana que vem agora, eu vou gravar um vídeo sobre como fechar a negociação. Todos os vendedores que eu conheço não sabem fechar negócio. Então é muito importante você aprender a fechar negócio, tá? É simples, é muito mais simples do que parece e eu vou explicar para vocês. Mas faça isso que você vai ver a sua conversão ser transformada. Você vai vender até 10 vezes mais. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha. Se você não gostou, clica para baixo aí do não gostei. O importante é que quando você clica no gostei ou no não gostei, eu descubro se eu estou no caminho certo ou não. Faz um comentário aí embaixo me falando o que você gostaria que eu falasse ou que eu não falasse, o que você concorda, o que você não concorda. Participar é muito importante para o crescimento de grandes movimentos. Então, quando você participa, você melhora o seu mundo no seu redor, o meu mundo e o mundo de todo mundo que está assistindo isso aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção até o final desse vídeo e até o próximo vídeo. Boas vendas!